Olá, eu sou a Vitória Régio. Olá, eu sou a Thaís Soares. Nós somos estudantes de Letras Portuguesas aqui da UFP, Campus Picos, e estamos aqui para apresentar a análise do sermão da Ascensão de Cristo Senhor Nosso. Bom, antes de adentrarmos no sermão, queríamos dizer que estamos sob a orientação do professor doutor Albert Feitosa Pinheiro e da professora doutora Cristiane Feitosa Pinheiro. Antes de entrarmos de fato na análise do sermão, queríamos deixar bem claro para vocês o que seria um sermão. Sermão seria um texto de caráter religioso, escrito em prosa, e sua intenção final não era ser lido. Eles eram escritos com a intenção de se tornarem pregações, ou seja, eles eram escritos para serem ouvidos. Bom, e agora a gente vai conhecer um pouco, falar um pouco, né, sobre o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele foi um religioso, escritor e orador português. Ele foi uma das principais expressões do barroco literário da língua portuguesa. Ele escreveu cerca de 200 sermões, nos quais revela conhecimentos políticos, sociais e religiosos. Vieira nasceu no dia 6 de janeiro de 1608 em Lisboa, Portugal. Em 1614, com sua família, mudou-se para o Brasil. Porque seu pai ele recebeu o cargo de escrivão em Salvador, na Bahia. Ele se destacou com seu brilhantismo no Colégio dos Jesuítas, em Salvador, e foi ali que ele despertou sua vocação religiosa. Ele estudou línguas, filosofia, teologia, retórica e dialética, tornando-se um dos mais importantes portugueses oradores de sua época. E por volta de 1640, a pedido do rei Dom João VI, retorna a Portugal, destacando-se com suas pregações e sermões, os quais atraíram milhares de pessoas. Por outro lado, por sua influência política em Portugal, ele foi ameaçado a ser expulso da Ordem dos Jesuítas. Em 1653, ele retorna novamente ao Brasil, né, para o Maranhão dessa vez, e lá ele foi contra os interesses escravistas dos colonos, e por esse motivo os jesuítas foram expulsos do Maranhão em 1661, retornando novamente a Lisboa. Ele foi perseguido pela Santa Inquisição depois de muitos interrogatórios durante o tempo que ele esteve preso. O padre Vieira ele foi acusado de heresia, mas ele foi anistiado pela igreja em 1668. Em 1681, ele retorna novamente para o Brasil, promovendo outras missões entre os índios. E Vieira ele veio a falecer em Salvador, dia 18 de julho de 1697, com 89 anos. Bom, agora eu vou falar um pouco, né, sobre o contexto histórico e cultural, para que vocês percebam em que contexto a história está inserida e por que ela é escrita. A obra ela foi surgida no século XVII, e nesse contexto existiu bastante crise gerada pela religião, e também um pouco devido às descobertas. Ela se situou na Europa, onde existiu a Reforma Protestante e a Inquisição, né, que foi um movimento, né, que eles iam atrás de heresias. Que inclusive o padre Vieira foi preso por conta disso. E, por outro lado, né, as descobertas que vieram a revelar os atos bárbaros no que toca à escravatura. O padre Vieira ele está vinculado ao período do Barroco. Só que lembrando que o Barroco era um período guiado pela fé, cuja ideologia era contra a reforma e também a questão, né, da linguagem barroca ser bem rebuscada, né, com excesso de figuras de linguagem. Então, aqui dentro do Barroco, tinha duas vertentes. O cultismo, que era o jogo de palavras, e o conceptismo, que era o jogo de conceitos, né, o jogo de ideias. Bom, eu vou apresentar para vocês agora as características da oratória do padre Vieira. Bom, a primeira
consiste em educar ou ensinar. Ele aposta em uma abordagem pedagógica, utilizando referências respeitadas, como, por exemplo, a Bíblia. O segundo consiste em agradar e cativar. A apresentação, né, dos sermões, ela tem como fundamento cativar a quem está ouvindo através de recursos expressivos, como, por exemplo, o tom da voz. E, por último, o persuadir. Ele persuade a sua audiência a fazer um exercício de pensamento crítico sobre suas ações e o assunto principal do sermão. Bom, as estruturas dos sermões. O introito ou exórdio, que é a apresentação do sermão, do assunto que vai ser debatido ao longo do sermão. O desenvolvimento ou argumentação, que é a defesa de uma ideia com base na argumentação. E a peroração, que é a parte final ou a conclusão. Bom, chegamos então no sermão da Ascensão de Cristo Senhor Nosso. Porém, antes de entrarmos no sermão, é de grande importância frisar para vocês de que essa ascensão corresponde à elevação de Jesus com seu corpo físico para os céus, fato que foi relatado no Novo Testamento e que e que aconteceu na presença de 11 discípulos. Bom, o sermão foi lançado em Lisboa, na paróquia de São Julião, com o Santíssimo Exposto, e ele foi supostamente pregado em 1650. Bom, dando início à análise do sermão, o primeiro capítulo ele consiste no exórdio, né, que ele vai ser a introdução. E aqui, né, o padre ele vai apresentar o assunto que vai ser abordado durante todo o sermão. E nesse primeiro capítulo ele vai colocar a admiração da igreja por ver tornar ao céu o Senhor e a nossa admiração, por vermos a celebrar a igreja e essa despedida tão saudosa. Então, aqui ele coloca que essas duas admirações serão as duas partes do presente discurso. No segundo capítulo, ele já começa com questionamento. Ele começa dizendo o seguinte: que pode reconhecer a igreja no mistério da ascensão de Cristo, para só ele, singularmente, chamado admirável. E aí, ao longo do segundo capítulo, ele vai dizendo que a igreja atribuiu diversos nomes a Jesus, como, por exemplo, admirável, conselheiro, Deus forte, Pai do futuro século, Pai da paz, e todos esses nomes eles são usados e fundamentados na Bíblia. Ele até citou Isaías, capítulo 9, versículo 6. Bom, ele fala que somente uma pessoa soberana, divina e humana, como Cristo, poderia ser atribuído com esse nome de admirável. E ele fala também que nas Escrituras Sagradas existem muitos nomes apelativos, naturais, fictícios, místicos, e entre outros. Só que em todos os relatos sagrados, sempre se tem a Cristo como o admirável. E essa atribuição, ela vem sendo dada há séculos antes de Cristo ser chamado de Jesus. Ou seja, ele já seria o admirável. Bom, no terceiro capítulo, o padre coloca que só uma semelhança teve o ministério da ascensão com o do sacramento. Ele vai discorrer que quando Cristo começou a subir entre os apóstolos e o Senhor, atravessou uma nuvem e os tirou dos olhos. Então, no ministério da ascensão, tirou Cristo dos olhos e no ministério do sacramento tirou outra nuvem, que é a dos acidentes, que encobre, mas se a terra dessa nuvem, claramente veremos quanta diferença de admirável a admirável em um e no outro mistério.
Bom, já no capítulo 4, ele começa fazendo uma alusão entre o amor admirável de Jacó por Raquel e as razões da admiração da igreja pelo mistério da Ascensão do Senhor. E aí, para que a gente possa entender essa analogia que ele faz, é de grande importância que a gente entenda a história de amor de Jacó por Raquel. Bom, Jacó era sobrinho de Labão e ele foi visitar, né? E chegando lá, ele encontrou Raquel, que era sua filha mais nova, e se apaixonou por ela. Então decidiu pedir a permissão para que ele pudesse casar com Raquel. Labão disse que se Jacó o servisse por 7 anos, ele poderia sim se casar com Raquel. E Jacó, por amar tanto Raquel, aceitou esse trato. E aí ele serviu a Labão durante 7 anos. E quando ele foi casar, né, ele não casou com Raquel, ele casou com Lia, que era a sua irmã mais velha. E quando ele questionou isso a Labão, do porquê ele teria feito essa troca, Labão disse que a tradição dizia que ele tinha que entregar primeiro a irmã mais velha para depois casar a irmã mais nova. Só que aí eles fecharam um novo acordo de que Jacó também o serviria por mais 7 anos e poderia se casar com Raquel. E bom, o que é que a gente o que nós podemos entender, né, do amor de Jacó por Raquel, para que a gente possa entender a segunda parte que envolve a igreja, né, é que Jacó fez muitos sacrifícios em nome do amor dele por Raquel. Seria muito admirável, espantoso, né, se após o casamento, quando ele se casasse com Raquel, ele fosse um marido ausente, ele fosse um marido ruim para ela, vamos dizer assim. E aí, a igreja, ela entra exatamente nessa segunda parte. Ela entra sendo o amor de Jacó, que seria Jesus, no caso. E aí, o padre ele nos faz um questionamento. Não seria espantoso se, mesmo depois de tudo que Cristo fez por a gente simplesmente o ignorasse e, ao invés de exaltá-lo como o admirável que ele é, e aí ele faz com que nós, ouvintes e leitores, né, do texto, fique fazendo essas indagações na cabeça e comece a refletir sobre o assunto. Bom, no capítulo 5, o padre ele traz a história de Ezequias, né? Que Ezequias ele foi o rei de Judá e no auge do seu reinado ele adoeceu de uma enfermidade mortal. O relato sagrado diz que Ezequias orou, né, para que Deus se lembrasse de como ele o amou e seguiu, né, todos os seus mandamentos e todos os seus princípios com todo o seu coração. Deus, ele ouviu a sua oração e deu mais 15 anos de vida. Com isso, né, ele pediu uma confirmação a Deus. Então, Ezequias pediu ao Senhor para adiantar a sombra, que no caso é o sol, 10 degraus ou retroceder. E assim Deus fez, né? Retrocedeu o sol, os 10 degraus, e Ezequias ele foi curado de sua enfermidade. Então, o Vieira ele vai questionar, né, qual é a significação dessa história. Então, aqui ele vai fazer essa analogia, né, com a ascensão de Cristo, que assim como o sol desceu e depois voltou, Cristo desceu do céu para a terra e tornou ao voltar da terra para o céu. Bom, no capítulo 6, ele inicia dizendo que os efeitos do subir e do descer de Cristo é Senhor nosso. Ele inicia o capítulo dizendo que não existe nada no mundo que assuste mais os homens do que o descer ou o subir. Especificamente o descer, né? E aí ele vai e segue falando assim: por que não subiu Cristo do Vale de Josafá, senão do Monte Olivete? E aí ele responde a esse questionamento dizendo que porque, ainda que Cristo fosse para o céu,
ele quis fazer o caminho pela terra o quanto fosse possível. Então, foi por isso que ele escolheu o Monte Olivete. E seguindo mais adiante, ele começa a falar sobre o amor de Hércules, né? Depois de ele ter andado o mundo todo, na última parte ele entendeu que era o fim da Terra. E então ele fixou duas colunas famosas com o título Non Plus Ultra, que significa o quê? Significa o seguinte: até aqui se pode chegar, mas não passar daqui. Ele então sobe um monte alto e ele só consegue ver o invisível elemento do ar. Então, redenta ao Monte Olivete e pondo nele os sagrados pés, na base das colunas, ele chamou sua esposa e esculpiu debaixo das mesmas bases o non mus ultra do seu amor. Estas pegadas ficaram impressas em uma pedra do mesmo monte e ela se preserva e se conserva ao longo do tempo. Bom, no capítulo 7, o padre começa a fazer uma indagação, posto que o corpo glorioso de Cristo, pelo dote da agilidade, não tinha peso e podia voar, e subiu para os céus. Então, que força contrária era aquela que o levava. E ele vai colocar que essa força não era o peso do seu corpo, e sim o peso do amor. E o padre ele vai colocar, né, que o sol se levantou e a lua estava parada. O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Né, que o sol é Cristo e a lua é a igreja, né, sua esposa. O sol levantou porque Cristo começou a subir e a lua estava parada porque estavam parados os discípulos no monte, né, observando a ascensão de Cristo. No capítulo 8, ele segue falando sobre o dote da impassibilidade, o ministério da ascensão. Bom, a Sagrada Humanidade de Cristo, ela era revestida por 4 dotes. O dote da claridade, que se manifestou no Senhor no dia da sua transfiguração, em que 3 dos seus apóstolos viram o rosto mais resplandecente do que o sol. Bom, o segundo é a sutileza. Ele usou a sutileza quando ele saiu da sepultura e no cenáculo com as portas fechadas. A terceira é a agilidade, que se serviu na segunda parte da sua subida, quando as nuvens o encobriram até o empíreo. E o quarto seria, no caso, o da impassibilidade, que parece que não teve uso, né? É isso que o padre fala, porém, ele também, consequentemente, fala que foi o que teve mais proveito. E aí, ele segue falando assim: se era mais conveniente ressuscitar Cristo passível e continuar passível enquanto se deteve neste mundo, por que escolheu antes do estado de impassível? E aí ele fala que o Senhor ele se deteve na terra por 40 dias após a sua ressurreição. E ele apareceu diversas vezes com seus discípulos. Ele comeu com ele tanto no dia da sua ressurreição quanto no dia da sua ascensão. E todas essas demonstrações em um corpo impassível. E o porquê de que Cristo não ressuscitou o porquê de que Cristo não ressuscitou de forma passível é que Cristo ele já ressuscitou com o intuito de voltar para o céu. Ele ressuscitou não mais para viver neste mundo, né? E aí o padre cita uma passagem bíblica que diz assim: vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, que está lá em João, capítulo 20, versículo 17, que conclui dizendo que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele já veio na intenção de retornar ao Pai. Bom, no capítulo 9, quando Cristo partiu de nós, os nossos olhos os prendiam, né? Que eram as rêmoras que os detinham, né?
Mas depois de estar no céu, nem os olhos dos anjos, nem os olhos dos bem-aventurados, nem mesmo seus olhos, que está diante a Deus, os retardam, para que ele não possa sofrer. Então, aqui, né, ele faz um questionamento, né, se Cristo sentiu em seu coração o apartar de nós. Então, o padre, ele vai colocar que sim, ele sentiu o apartar de nós, né, o doer do apartar. No capítulo 10, né, ele começa falando sobre os motivos porque o nosso divino amante subiu ao sumo grau de admirável no mistério de sua ascensão. E aí ele começa dizendo que foi admirável a forma com que ele se despediu em um cume de um monte. Ele se reduziu também ao estado impassível para sofrer de amor, né, por a gente. E ele também se ausentou por nós. E ele não se isentou de toda a dor e sofrimento aqui na Terra, né? E é por esses motivos que deixamos ponderados, né? Ele afirma isso ao longo do capítulo, que ele passou de divino amante ao sumo grau de admirável ao mistério de sua ascensão. Posteriormente, ele fala sobre a conveniência dos homens na morte e ascensão de Cristo. E ele fala que somente o Cristo podia nos dar palavras, e nos deu, né, no caso, como estas, que diz o seguinte: aparta-me de vós e vou para o céu, porque a vós me importa que eu vá. Ou seja, o padre disse que ao Jesus falar isso, existia dois poderosíssimos afetos no seu coração, que seria o seu amor e a conveniência a nós, seres humanos. Por isso que ele deveria retornar ao Pai. Bom, no capítulo 11, o padre vai trazer um questionamento, né? Que por que a igreja, em vez de se derreter em lágrimas, se desfaz em festa? E aqui, né, é admirável celebrarmos com festa a ida de Cristo, porque dessa maneira podemos corresponder o nosso amor ao seu amor. Por isso festejamos ao invés de chorar pela sua ausência. No capítulo 12, ele inicia falando sobre as despedidas de Cristo e as despedidas de São Paulo. Ele começa falando quão admirável foi na hora do anúncio da despedida de Cristo, pois não havia lágrimas sequer e todos estavam com os olhos abertos e enxutos. Já na despedida de São Paulo, quando ele anunciou que seria a última vez que iam vê-los, todos entraram em prantos. Pela glória, né? E também, é, e também pelo júbilo, né? De alegria. E aí, por isso, os anjos, eles vieram consolar os apóstolos, né? Só que eles não acertaram com os motivos verdadeiros que só podiam ter naquele caso, né? Quando eles chegaram aqui, eles estranharam, né? O fato deles estarem olhando para o céu e estarem tristes, se entristecer com aquela situação. Pois os anjos alegavam que só o fato deles olharem para o céu e pensar na elevação, né, deles, eles deveriam se alegrar, pois eles deveriam pensar no que eles iam ganhar no reino do céu. E aí, posteriormente, ele retorna a lição principal, né, do Divino Mestre quando anunciou aos discípulos sua ausência, que seria lá na ceia, quando o Senhor ele anunciou a sua partida. Ele viu vários rostos tristes e também corações, né? Ele conseguiu sentir. Só que mesmo assim, ninguém perguntou para onde ele ia, né? E ele falou, se eles estavam tristes, por que eles não iriam lhe perguntar para onde ele ia? Porque após a resposta de Jesus, eles se alegrariam, né? E ele disse que essa foi a sua última lição do mestre, e por isso não choraram na partida dele no Monte Oliveira. O que a gente não sabia no início, quando eu falei sobre a despedida de Cristo e também a despedida de São Paulo, é que
Quando Cristo estava se elevando aos céus, os discípulos estavam olhando apenas para Cristo e para a sua subida aos céus. Já na despedida de São Paulo, eles estavam olhando para São Paulo, a sua subida e também as coisas que São Paulo deixaria aqui na Terra. Sendo que Cristo nos ensinou que não devemos olhar para as coisas que ficariam aqui na Terra, e sim nos alegrarmos com o reino do céu. Bom, no capítulo 13 é que a gente vai retomar, né, a história de Jacó e Labão. E aqui ele vai relatar que Jacó saiu da casa de Labão ocultamente, levando com ele os prêmios dos demorados 14 anos, né, que no caso era Raquel e Lia. E quando Labão ficou sabendo disso, ele falou para Jacó que ia lhe acompanhar e celebrar a sua despedida. Mas não com lágrimas, e sim com festas, né? Era para atender a felicidade de quem se partia e alegrar a saudade de quem fica. Então, aqui, a igreja considerou a fidelidade da subida de seu esposo, ela achou mais conforme se alegrar. Por isso, né, troca a tristeza por alegria, as lágrimas por festas, a lamentação por cânticos. No capítulo 14, ele retorna, né, as ideias que já está sendo trazida desde os 2 últimos capítulos, que seria a alegria após a ascensão de Cristo. E aí ele vai fazer menção sobre o último capítulo de Cantares, de Salomão. Ele vai trazer o primeiro ponto, que seria a admirável correspondência com que os amantes de Cantares se despediram. E aí ele vai dizer que a despedida do esposo e da esposa, em que o esposo seria Cristo e a esposa seria a igreja. E eles seriam os 2 maiores amantes, ele divino e ela humana. E aí ele segue dizendo que o esposo pediu para que a esposa cantasse de modo que todos os amigos próximos escutariam. Esses amigos próximos correspondem aos fiéis da igreja, né? E então, assim a esposa o fez, né? Ela rogou para o seu esposo, que foi para o Monte Berdo, que quer dizer para o céu, né? Se levou para o seu pai. E ele seguiu dizendo que a esposa ela não poderia se entristecer com a ideia de que o esposo iria, né? Se elevar. E sim que a esposa deveria cantar, assim como faz a igreja, porque amava muito o seu esposo. E aí ele fala em outro ponto sobre um pensamento que poderia ter Eva em querer fazer o Adão cúmplice de seu delito. Ele fala de Eva como uma mulher, né, ambiciosa, curiosa, que instigou Adão a comer o fruto proibido. E aí ele fala que Eva, como ela experimentou o fruto primeiro, ela já ficou ciente dos seus pecados. E então ela pensou que Deus a castigaria por aquilo. Logo, se Adão comesse, também iria ser castigado por Deus, né? Da mesma forma que ela. Assim que, se ela fosse sido retirada do paraíso, ele também seria, e eles dois teriam o mesmo destino. E aí, para terminar o capítulo 14, ele fala assim: quando as ausências são para a glória de quem se parte, ninguém as sente melhor de que quem se alegra, né? E isso retorna à ideia de que a igreja ela ficou sem Cristo, que era o seu verdadeiro amor, mas ela se alegrou em saber o seu destino, que seria o reino dos céus. Ele iria até lá e ficaria ao lado do seu pai. Por fim, o último capítulo, que consiste no 15, aqui é onde o padre Antônio Vieira faz uma conclusão do que ele acabou de discorrer durante todo o sermão. Ele coloca a ascensão de Cristo e a nossa ascensão, que hoje foi dia da ascensão de Cristo e que por mais que dure essa vida, não vai demorar muito acontecer a nossa ascensão. Então lembraremos desse dia
e se preparemos para a nossa. E ele coloca que não devemos chorar a ascensão de Cristo, e sim se alegrar, mas choraremos o perigo que fica a nossa. Então, aqui, né, a gente conclui com a conclusão, né, do sermão da ascensão de Cristo, Senhor nosso. Obrigada pela atenção, por permanecer até o finalzinho do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal.